Essa aula que agora estou gravando para vocês é para dar um reforço à aula que foi feita live, porque às vezes na live a gente se perde um pouco, e assim eu espero que tenhamos condições de melhor adequação ao conteúdo, porque aqui ficará gravado. Eu acho que é uma melhor forma de ampliar o nosso repertório. Então vamos repetir um pouco o que foi feito na live. A aula é sobre introdução à filosofia da arte, um autor chamado Friedrich Nietzsche. O objetivo, a habilidade é discutir a condição da estética essencial dos seres humanos, estudar um pouco sobre Nietzsche e a arte e as forças dionisíaca e apolínica segundo esse autor. Então é de autoria de Nietzsche a frase "a arte existe para que a realidade não nos destrua". Nietzsche acreditava que somente a arte poderia oferecer aos homens força e capacidade para enfrentar as dores da vida, fazendo-os dizer sim a ela, a vida. A própria vida, argumenta, justifica-se quando esse fenômeno estético, o mundo, é um acontecimento estético. E se voltando para os gregos antigos, que Nietzsche faz um elogio da arte, destacando seu papel redentor. No livro Nascimento da Tragédia se encontram sintetizados dois impulsos artísticos existentes na própria natureza, o apolíneo e o dionisíaco. Os termos são inspirados em Apolo e Dionísio, deuses da mitologia grega. O primeiro associado à luminosidade, racionalidade, sabedoria, artes plásticas, estética, a busca pela perfeição. Ao contrário, Dionísio, identificado como deus do êxtase, da música, da dança, não aparência e racionalidade, sim instinto, paixão, sentimentos selvagens, embriaguez, loucura, caos, desmesura, disformidade, fúria sexual, vitalidade, alegria de viver, não princípio de individuação, mas saída de si mesmo, abolição da subjetividade, sentimento místico de unidade, fusão do homem com a natureza e com os demais homens, desvelamento do mistério do uno primitivo. Então, 6 são as artes gregas: a poesia, a dança, a escultura, a arquitetura, as artes plásticas, a pintura. A 7ª arte, a arte moderna do cinema. Nietzsche considera as artes, faz um estudo sobre as artes como sendo as forças humanas que caracterizam tanto o indivíduo como a sociedade grega. Essas forças ele plasma em figuras míticas, no caso aqui Apolo e Dionísio. Apolo, deus da luz, Dionísio, deus das sombras. E ele faz uma comparação a essas forças na manutenção da cidade grega e na manutenção da própria vida humana. Antes, porém, vamos ver um resumo do que foi as nossas aulas anteriores, porque essa característica a 4ª habilidade do 2º bimestre, ok? Apesar de ser a primeira aula do 3º bimestre, ela está contemplando habilidades ainda do 2º bimestre. O que vimos no 2º bimestre? A primeira aula postada foi sobre a epistemologia, onde vimos um pouco sobre Karl Popper e o falsificacionismo, e Thomas Kuhn com a sequência das ciências e o paradigma. O falsificacionismo é quando uma teoria dá a possibilidade de ser falseada, de ser contrariada. Por exemplo, a água ferve a 100 graus Celsius a nível do mar, vem um cientista e a contradiz. Por exemplo, dizendo, não, a água ferve a 50 graus Celsius. Essa nova teoria ela é divulgada por meio de revistas científicas a todas as universidades mundiais, as principais, as famosas. É-se feito um estudo sobre essa nova teoria. Se ela for considerada inexata, falsa, ela é abandonada, ou ela é abandonada de vez, ou abandonada até que haja tecnologia para poder prová-la. Ou ela é aprovada como sendo verdadeira. Aí surgirá outro cientista que pode propor outro falseamento dessa teoria e assim por diante avançaria a ciência. Thomas Kuhn tem um exemplo parecido. Ele diz que a ciência começa com uma pré-ciência, depois se transforma em ciência normal, essa sofre uma crise, surge um estudo de caso sobre aquele aspecto da crise e aí tem uma nova ciência normal que se transforma em ciência normal e assim por diante. Podemos usar o mesmo exemplo. Na aula subsequente, vimos a teoria da introdução à filosofia da religião.
Deus e a Razão, onde vimos 3 autores clássicos, Platão, Aristóteles e Plotino. Para Platão, Deus ele plasma na figura de um demiurgo, e esse demiurgo é o responsável por dar inteligibilidade às coisas. E hoje nós olhamos uma árvore, sabemos que assim o é, damos esse nome ao objeto, isso depende do objeto e da coisa, mas temos inteligibilidade de saber o que é esse objeto, segundo Platão, por esse ser chamado demiurgo. Faço uma ressalva aqui, que vi que nas postagens das respostas a essas questões, muitos alunos pegavam uma pergunta, buscavam em sítios não confiáveis da internet e colocavam lá a sua resposta copiada tal qual desse sítio. O problema é que tirar uma resposta pronta de algum lugar sem a devida atenção à pergunta, por vezes ocasiona não apenas respostas equivocadas, mas respostas incompletas, daí levando muitos alunos a ter uma nota abaixo, porque não se deu nem ao trabalho de assistir à aula, não é? E isso é muito prejudicial, não para mim, mas mais para o aluno, porque haja vista que quando a aula é proposta e feita, ela é permeada dentro dos moldes do Enem e de vestibulares. Assim, a pergunta a qual eu fiz e a resposta que é mais exata, ela é uma resposta de cunho de vestibular. Então, se você assistiu a aula, soube caracterizar a resposta tal qual a aula, a sua memória em relação a isso para o vestibular futuro é melhor. Então, por favor, assistam a aula e não apenas peguem respostas da internet. Podem estar certas, mas em grande maioria, pelo que eu vi aqui, são respostas prontas incorretas, ok? O segundo autor que nós vimos naquela aula foi Aristóteles. Aristóteles dizia: Deus é o primeiro motor. Essa é a teoria clássica aristotélica. O primeiro motor é aquele que dá impulso a todas as coisas, e as coisas tomam vida por causa desse primeiro motor. Há uma teoria mais moderna que diz que esse primeiro motor atrai para si as coisas, né? Mas se cair no seu vestibular a pergunta sobre quem é o Deus segundo Aristóteles, é o chamado primeiro motor que impulsiona as coisas. A teoria clássica. Vimos também Plotino. Plotino não cai muito em vestibulares. Para Plotino, Deus é o uno, aquilo que está em todas as coisas. Deus é como uma fonte de luz. Quanto mais perto da fonte, mais perto de Deus. Uma anedota que pus na aula anterior a essa. Imaginemos um menininho que pergunta ao pai: Pai, como que é Deus? E o pai, meio sem saber muito responder, olha para o céu, vê um avião e diz: filho, Deus é mais ou menos como aquele avião, tá vendo lá em cima? E o filho olha para cima, vê aquela coisa minúscula e fala: Nossa, pai, pequeno, hein? Sem graça, pequenininha. O pai pensativo pega a criança, leva até o aeroporto mais próximo, pela janela, olha um avião gigantesco lá pousado e diz ao filho: Olha lá, filho. O avião diz: Nossa, pai, que grande, hein? Nossa, imenso, olha que as pessoas perto dele que pequenas. E o pai então diz: Então, pois é, assim é Deus também. Quanto mais próximo de Deus estamos, maior para nós ele se torna. Ok? Depois nós vimos introdução à filosofia da cultura. A cultura vem do latim colere, essa palavra epistemologicamente significa cultivar. Todas as nossas relações humanas são relações culturais. Não há uma cultura melhor que a outra. O que são diferenças culturais dentro do relativismo cultural. Há de se enxergar a cultura dentro da nossa visão de mundo, não tem como ser diferente, a não ser que façamos uma abstração muito grande, mas na maioria das vezes enxergamos a nossa cultura como sendo a principal, porque é a cultura que vivemos. Teremos que viver um sentido de alteridade, pôr-se no lugar do outro. Alter em latim significa outro, né? Colocar-se no lugar do outro para ver que a cultura dele é apenas diferente da minha, né? Mas a minha é tão boa quanto a dele e a dele é tão boa quanto a minha. Toda cultura deve ser respeitada? Sim, contanto que respeite o ser humano. Toda cultura que se diz cultura ou se diz religiosidade que degrada o ser humano, essa deve ser combatida. E o é muitas vezes. Por exemplo, há certas práticas em certas tribos da África a extirpação do clitóris feminino para que assim a menina, ao crescer, não sinta prazer na relação sexual e assim se acredita que ela não trairá o seu marido. Isso é um absurdo total,
Não são crianças que pegam nativo 9, 10 anos, extirpa-se o clitóris para que ocorra esse não prazer no ato sexual, porque a adulta não trai isso, ademais de ser algo machista totalmente, não é? É combatido, por mais que se possa dizer é cultural ou é religioso, não, degrada o ser humano e deve ser combatido. E vimos naquela aula também a questão do etnocentrismo, quando uma cultura quer se prevalecer sobre outras como sendo a melhor, propondo-se a melhor de todas, né? Ocorre muito quando há alguma invasão de um país ao outro, aquele país que invade o país invadido, tenta pôr a sua cultura como sendo a melhor que há, né? E isso pode dar-se de maneira bruta, de maneira forçosa, como pode ser a descoberta e o domínio das Américas, ou pode ser de maneira não forçosa, encoberta, através de meios propagandísticos hoje em dia. Se implanta, por exemplo, no Brasil, que fast food é o melhor que há, porque é uma comida excelente, que te sacia, que te dá alegria, e de fato é uma porcaria que você come ali com gosto de isopor. Mas, através da mídia, você vê uns arcos de uma cor predominante, sente-se atraído, sente-se fome, a propaganda a gente faz sentir essa atração. Esses temas propagandísticos, onde a mídia faz uso de meios para forçar-nos, né, a consumir determinado produto, nós veremos nos segundos anos, segundo bimestre, também com os temas do consumo e consumismo. Ok? Então, essas eram as 3 habilidades daquela segundo bimestre. A quarta habilidade é essa que estamos tratando, sobre filosofia da arte. Retomando um pouco, Nietzsche coloca a arte grega como sendo forças que impulsionam a sociedade e o ser humano. Essas forças têm 2 lados, digamos assim, um lado apolíneo, da força, da luminosidade da vida, e um lado dionisíaco, da dor, da morte, da escuridão. A pergunta é, qual dessas forças deve prevalecer no ser humano? Haja visto que muitos alunos na aula anterior, né, falaram, não, tem que prevalecer a positivo, porque é positivo, é positivo. Para Nietzsche, o que deve prevalecer é o equilíbrio. O equilíbrio entre essas 2 forças é aquilo que mantém a sociedade e o próprio ser humano saudável. Porque nós nem sempre estaremos muito bem e nem sempre estaremos muito mal. Sempre há um equilíbrio em nossa vida, há altos e baixos. A pessoa madura sabe trabalhar os seus altos e baixos. Uma pessoa que está sempre rindo, sempre contente, sempre feliz, aquela pessoa, alguma coisa não está certa ali, ela está escondendo alguma coisa psicologicamente, tem que fazer um tratamento para ver por que você tem que estar sempre querendo agradar todo mundo, querendo ser agradado, querendo ser o centro, não é? E uma pessoa que está má, todo dia deprimida, depressiva, isso pode ocasionar também problemas seríssimos que também devem levar a um tratamento sério psicológico, não é? Então, o que deve haver é um equilíbrio entre as forças dionisíacas e apolíneas até dentro de nós. Para encerrar essa aula, espero que tenham gostado. Deixo aqui para vocês o conto das tribos indígenas norte-americanas. Havia um garotinho, um indígena, que perguntou ao seu xamã, ou ao seu cacique, ao seu xamã, olha, eu sonhei essa noite com 2 lobos brigando, um branco e um negro, e brigavam ferozmente. Significa, o xamã disse, bom, o lobo branco significa a positividade que está querendo lutar em você, e o lobo negro significa a negatividade que está aí lutando para prevalecer. Aí o menininho assustado pergunta, e quem vai ganhar essa luta? E o xamã diz, aquele que você alimentar. Se você alimentar a positividade, prevalecerá. Se alimentar a negatividade, prevalecerá. De certa forma, tudo que entra em contato conosco, pelos olhos, pela audição, tudo que nós entramos em contato com a vida vai mais ou menos fazendo-nos ser mais positivos ou mais negativos. O senso crítico filosófico leva-nos, ou deveria levar-nos, a pensar um pouco por que consumo isso ou por que consumo aquilo, e assim eu ter um equilíbrio e sabendo escolher dentro de um senso crítico aquilo que me faz bem ou que não me faz bem. Nem tudo o que diz é bom, de fato o é. E assim como nem tudo que se diz que é ruim, de fato é. O sofrimento que é visto como algo que deve ser
intolerado e nunca aceito, muitas vezes, e é experiência própria, ele vem ajudar a ser pessoas mais maduras, mais conscientes, mais equilibradas, aceitando o próprio sofrimento, conhecendo-se, conhecemos o outro, aceitamos também a dor do outro e podemos acolher o outro também, não é? Então, meus queridos, fique com Deus, que até uma próxima aula, se Deus assim desejar. Um forte abraço, tchau, tchau.